essa gravação e vamos compartilhar com vocês alguns avisos que o pessoal da coordenação pediu para eu compartilhar com vocês. Primeiro aviso é esse aqui, quem tiver interesse, amanhã 7h15, amanhã é quarta-feira, né? Aquele dia de atividades extra, vai ter essa mesa redonda aí sobre impactos econômicos e sociais na pandemia. A São Judas tem um grupo de pesquisas em economia, cultura e relações internacionais. Então, pedindo para eu divulgar para vocês, são 2 eventos. Esse aí, do dia 14 de abril, amanhã, 7h15. E tem um evento aqui também, ó. Esse aqui é bem interessante. Também amanhã, 14 horas, há um evento sobre iniciação científica. O que é iniciação científica, né, gente? A São Judas tem um grupo, tem um programa de iniciação científica. Iniciação científica são atividades que a gente faz de pesquisa, onde a gente começa a treinar os alunos no desenvolvimento de uma pesquisa de caráter científico. Então, existe uma certa metodologia, uma forma de fazer a pesquisa bibliográfica, depois desenvolvimento do trabalho. Então, isso é uma atividade, né, que não é curricular, é uma atividade extracurricular. Eu acho muito interessante, né, quem tem interesse, né, eu acho assim, quando a gente faz universidade, a gente tem 2 opções: ou ficar só em sala de aula, assistindo às aulas, e faz o trabalho, faz a prova e acabou, ou começa a aproveitar o máximo possível outras experiências que a universidade oferece. Iniciação científica é uma experiência bastante interessante. Ela foca, então, nessa metodologia de iniciação científica e é uma preparação para um mestrado. Então, normalmente, ou muitas vezes, quem faz iniciação científica acaba fazendo mestrado também. A metodologia exatamente que é utilizada para a elaboração do mestrado é a metodologia que a gente vai usar numa iniciação científica. Então, existe aí um edital aberto aí para vocês se inscreverem para participar dos projetos. São 100 vagas de bolsistas. Que são bolsistas. A universidade dá um desconto na mensalidade para 100 alunos e tem 100 vagas que não tem esse desconto. Tá? Então, não sei exatamente quanto que é o desconto, né, qualquer forma, mas tem 100 bolsistas e 100 voluntários. Então, são 200 vagas de iniciação científica em toda a universidade, tá? Em toda São Judas. Então, isso vale para veterinária, vale para odonto, vale para engenharia, vale para direito, vale para todas as áreas. As inscrições estão abertas, né? Diversos professores apresentaram projetos de iniciação científica inscreveram projetos de iniciação científica na faculdade, e aí vão começar a combinar os alunos inscritos com as vagas abertas para iniciação científica. E eu recomendo, gente, quem tiver interesse na iniciação científica, é uma experiência muito importante. Eu acredito assim, que é uma experiência que quem tem isso na faculdade tem um que a mais, assim. Quando eu escolhi estagiário, fazia a seleção de estagiários, sempre quem fazia a iniciação científica tinha uma preferência, assim, porque, né, já denota que o aluno tem interesses além de só fazer as matérias, né, tá interessado, está motivado para fazer outras atividades e relacionado com
com desenvolvimento, com pesquisa, que eu acho que tem tudo a ver com universidades. Alguma pergunta por enquanto, gente? Por enquanto não, professor. E aí vamos falar mais, né, o que vocês devem estar interessados sobre A1, a prova que vai... Eu acredito que vocês devem ter recebido também esse documento, mas vamos passar aqui, por caso alguém não tenha recebido, não tenha passado desapercebido, né? A gente recebe tanta coisa hoje em dia que às vezes alguém fala, você viu aquele negócio? A gente nem percebe. Só o que tem de grupo de WhatsApp aqui da São Judas, participo de uns 7, 8. Então vamos lá. Avaliação A1, né? Aquela avaliação que vale 30 pontos, primeira avaliação do nosso semestre e das outras UCs também. Então, ó, a avaliação vai ser de 0 horas do dia 20 de abril a 23 horas e 59 minutos do dia 25. Então, 20 de abril é terça-feira, vocês vão ter terça, quarta, até domingo, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 20, 21, 22, 23, 24, isso. Vocês vão ter de terça-feira, a partir do 0 hora de terça-feira, até o final de domingo, tá? Para fazer a prova. Não esperem acabar o Big Brother no domingo à noite, que aí não dá tempo. Então, ó, vocês têm um tempão para fazer essa prova e vocês vão ter oportunidade de ficar elaborando a prova nesse período. Não é uma prova que tem um tempo marcado, um tempo determinado. Ah, você entra depois de 3 horas assim que acaba a prova, entrega a prova. Então, aqui, ó, pergunta 3. O estudante terá todo o período para realizar a prova. Lembrando que o prazo de disponibilidade é até meia-noite, lá 23h59 do dia 25 de abril. Daí fecha o sistema, vocês não conseguem postar a prova. Então, vocês podem entrar no sistema começo do dia 20 de abril e ir estudando, preparando, elaborando a prova ao longo desse período. Tá bom? Então, essa prova não tem limite, prazo limite. A A2, ainda não saiu o regulamento, mas provavelmente a A2, que é uma prova que tem... são só questões optativas, provavelmente a A2 vai ter um prazo, vocês vão ter vários dias para preencher, e vai ter um prazo, depois, na hora que você abriu, vocês têm um prazo para fechar a prova. Mas nessa agora, a 1, você tem o tempo todo, o dia 20 ou dia 25 de abril, para elaborar a prova. Você pode abrir um dia, parar e fazer outra coisa e depois continuar. Eu nunca fiz essa prova, gente. Eu não sei exatamente como que é o sistema, como cabe o sistema. O que eu sempre recomendo, que vira e mexe, algum aluno fala, eu já tinha feito umas questões, quando eu saí, quando eu voltei, a questão não estava mais lá. Eu não sei se a prova como que é feito o salvamento das questões que vocês vão postando na prova. Então, sempre sugiro, quando vocês lançarem uma questão na prova, se vocês não acabarem a prova, copia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia aquela questão, joga no arquivo de vocês para evitar algum problema. Não sei, eu acho que provavelmente esses alunos fazem uma coisa de errado, porque é uma minoria muito grande, sim. São casos muito de exceção. Alunos que vêm falar que já estava fazendo a prova, depois, quando foi acabar a prova, perdeu o que estava antes. Então, sempre salva, gente. Eu acho que não custa. Como vai ser a prova 1? A prova 1 tem 4 questões. Vocês estão vendo na SUC, o professor Taveira está dando mais uma parte, né, de modelagem, matemática, as coisas, e eu mais a parte teórica. São 4 questões. 2 questões foram elaboradas por ele, da parte da disciplina dele, e 2 questões foram elaboradas por mim. Então, são 4 questões, 2 de cada professor. Vocês vão receber por e-mail, SMS, informação, tarantá.
Outra, uma informação também sempre o pessoal pergunta, posso responder no celular? Pode. Tá? Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer no computador, ainda mais essa prova que é dissertativa, deve ser melhor, mas tranquilo, pode usar o celular. Outra informação, aulas. A orientação que a gente teve da coordenação é o seguinte, a gente não vai dar aula nesse período. Então, terça-feira, que vai ser inclusive a próxima terça-feira, que seria a minha aula, quarta-feira é feriado, quinta e sexta não tem aula. Terça, quinta e sexta não vai ter aula. Essa foi a orientação que a coordenação passou para a gente. Então, não estou falando pelos outros professores, mas é interessante vocês conversarem com ele quinta-feira e sexta-feira para confirmar como que eles vão fazer. Eu vou seguir essa orientação da coordenação, que é o quê? No horário da aula, eu vou estar aqui na sala. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, durante o horário de aula, eu vou estar em sala, mas não haverá aula. Tá? É só realmente para um plantão aqui, para caso alguém queira tirar alguma dúvida, alguma coisa. Tá ok? Então, semana que vem, aqui na sala, vou estar presente, mas não vou passar conteúdo conforme foi solicitado pela coordenação. Sugiro que vocês confirmem isso com os professores de quinta e sexta. Tá? Alguma pergunta, gente? Tá fácil, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Só ver aqui como é que estamos de audiência. É pouca gente ainda. Vamos lá. Mas vamos começar a matéria pelo cronograma da disciplina. Hoje a gente vai falar sobre fluxogramas. Tá? Então, vamos conversar sobre fluxogramas de processos. Podem ser de processos de fabricação ou processos administrativos. Então, o que é um fluxograma, gente? Vamos conversar um pouco aí. Alguém me ajuda aí? Vamos trocar umas ideias. Para que é um fluxograma e para que serve um fluxograma? É o faseamento de um processo. Então, você consegue demonstrar quais são as etapas de um processo e o que aquele processo representa, né? Então, se ele é uma ação, se ele é um documento, qual é a área que demanda ele, ele é expresso em qual etapa, então você consegue enxergar o processo de uma forma visual. Perfeito. Então, um tipo de ferramenta, né, foi desenvolvido lá no começo do século passado, e a ideia é essa mesmo, é um modelo visual, é apresentar de uma forma visual, ou descrever de uma forma visual, um processo. Eu ia falar de fabricação, não, mas a gente tem que sempre lembrar que vale também para administrativo. É muito usado para processos administrativos. Então, a ideia é desenhar, né, uma coisa que fique visual. Tudo que tem no fluxograma a gente pode escrever. Eu poderia pegar e escrever um processo de fabricação e descrevendo etapa a etapa, mas a ideia do fluxograma é que ele realmente facilite essa visão, essa leitura. E para que serve? Legal, vou visualizar, vou enxergar. Para que a gente usa um fluxograma? Pode ser para identificar. Desculpa, Tanara, acho que cortou. Tanara, caiu? Vamos lá, gente. Tainara, acho que tem algum problema no som da Tainara. Alguém ajuda. Para que serve? Para que a gente usa um fluxograma de um processo? A gente pode usar para acompanhar, para detalhar, para se caso a gente quer investigar alguma coisa, a gente pode
dividir por fases, acho que seria para observação. Não sei, professor. Tem nada que é mesmo. Então, Isabela, é nessa ideia mesmo. Ah, às vezes, o fluxograma, o pessoal acaba usando só para descrever uma coisa. Na verdade, o fluxograma tem uma função muito importante. Quem já entrou numa empresa assim e começou a trabalhar, daí você entra num setor, faz uma ação, está lá fazendo uma atividade no setor e você não entende o que acontece no processo como um todo. Você está num departamento fazendo uma certa atividade e vocês não têm uma visão do geral, não sabe o que acontece antes, nem o que acontece depois, ou às vezes sabe até o que acontece exatamente depois, mas a continuidade. Alguém já teve experiência assim de participar de um processo e não ter uma visão global do processo? Professora, eu acho que eu sim, eu acho que eu tenho essa experiência. Eu sei como que funciona o setor que eu trabalho, que é o pós-vendas, mas se me perguntar alguma coisa, por exemplo, do comercial ou do marketing, eu não vou saber responder e ajudar, sabe? Não sei como que funciona o processo deles. Qual o seu setor, Isabela? Pós-vendas. Pós-vendas. Uhum. Aqui tem tudo a ver com a vendas, né? Olha que interessante, né? Você é do pós-vendas e se for pensar no comercial, talvez você não conheça o que está acontecendo lá. E com certeza tem processos que você faz parte, você participa. A Tainara voltou. Tem processos que você faz parte e que começam lá na vendas, né? Ou, na verdade, o pós-venda sempre começa na vendas, na área comercial. Então, vem alguma coisa do outro setor que você acaba não conhecendo, mas o que está acontecendo lá influencia na tua atividade e o que você faz influencia na atividade deles também. Não é assim? Sim, sim. Por exemplo, a gente tem que se adequar a alguns processos. Por exemplo, eu tenho que fazer um processo para atender a supply da minha empresa. E eu tenho que me adequar ao processo deles. Eu faço isso, mas eu não sei o porquê, não sei a razão e tudo mais, mas eu faço o que eles pedem. E é dessa forma, tipo, eu sei o que acontece na minha área, mas infelizmente, que eu acho que é prejudicial, eu acho que a gente tem que saber pelo menos um pouco de tudo. Não sei o que acontece nos outros setores. Isabela, a notícia, não sei se é notícia boa ou notícia ruim, é que não é só com você, isso é super comum, né? É muito comum acontecer isso. Então, as pessoas, você chega lá, conhece o procedimento do seu setor e, no fundo, você não. As pessoas, muitas vezes, não tem ninguém do alto, assim, enxergando o processo como um todo e vendo o geral do processo, entendendo todas as etapas. Então, indo nessa linha que você falou, quando a gente tem um fluxograma de um processo desenhado, ele tem algumas vantagens. Eu acho que a Tainara estava falando. Tainara, você estava falando desse cortou o som. O que você ia falar? Eu caí. Eu ia falar que um fluxograma ele serve, uma das viabilidades que eu enxergo, né? É a identificação de gaps quando você tem um desenho do processo, você pode mapear os gaps naquele processo. Identificação de como que aquela área também necessita do seu processo, onde seu processo se encaixa naquela área. Eu também perdi o meu raciocínio, né? Mas eu estava pensando nessa linha, que é para isso que um fluxograma... Eu estava até hoje apresentando um trabalho na empresa que envolvia isso, então eu tive que mapear o meu processo, como ele é hoje, identificar onde está ocorrendo os gargalos do processo atual e desenhar um novo fluxo. Como que seria um fluxo mais adequado? E o que impactaria nas outras áreas esse novo fluxo? Então, é para isso que eu enxergo um fluxograma. Então, uma das grandes funções, que eu acho das principais funções, é você desenhar, você detalhar o processo todo, como que cada etapa do processo, porque daí você, num fluxograma, que você tem uma ferramenta visual, na hora que você lê o processo, você começa a enxergar, você pode enxergar problemas no fluxo de processo. Né? Você começa, se você não vai só ler, se você lê, né, a ideia do fluxograma é você pegar, ler o fluxograma e questionar, né, aquelas flechinhas, para onde vai. Você começa a identificar etapas que estão acontecendo que não são necessárias.
Em processo administrativo, é super comum um papel, um documento que sai de uma área, vai para outra área, para fazer não sei o que, e volta para cá, e depois volta. Fica um troca de departamentos que, quando você vai analisar, não tem função nenhuma. Então, o fluxograma de processo é um jeito de você conseguir desenhar o processo como um todo, e você fazer uma análise, você consegue identificar desperdícios, né? Atividades que estão sendo realizadas que nunca você se perguntou para que está acontecendo isso, para que faz isso, né? E que muitas vezes é uma coisa desnecessária. Outro ponto legal que é importante é para a gente identificar o que você falou, um gargalo. Pode ser um gargalo de produção, pode ser um problema na parte administrativa também, mas você pode identificar gargalos nesse processo, você pode desenhar de um jeito diferente, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho numa área de uma empresa que fabrica produtos siderúrgicos, numa área, são várias áreas, mas numa área de qualidade, inclusive. Dentro dessa área de qualidade, tem uma área de assistência técnica. Então, se a gente fornece um material para um certo cliente, o cliente tem algum problema, não sei se é mais ou menos o que a Isabela faz também, o cliente tem algum problema com o material que a gente fornece, como faz aço, a gente fornece matéria-prima para uma outra empresa. Da outra empresa tem algum problema, vai reclamar. Esse aço está riscado. Sei lá, esse aço está riscado. Daí vai devolver ou vai fazer a reclamação. Daí o assistente técnico da área da qualidade vai ter que confirmar, verificar o problema, verificar a extensão do problema, qual o volume de material está com problema, vai autorizar uma devolução e a reposição e assim por diante. Então, existe um processo de fabricação, não, de novo. Existe um processo administrativo que faz todo esse trâmite de devolução. Então, o cliente reclama, avisa a qualidade. A qualidade vai confirmar o problema, confirmou, constatou, procedente. Na empresa, a devolução tem que passar pelo diretor comercial, porque tem que dar um aval. Daí ele vai aprovar a devolução, daí volta para a qualidade, a qualidade vai mandar a transportadora pegar o material de volta, assim por diante. Esse é um processo. Tem alguns processos, então toda a nota de devolução passa nessa sequência. Só que tem alguns processos que não tem nada a ver com a qualidade. Então, como era? Por exemplo, na hora de emitir a nota fiscal, né, a empresa, lá, o cliente tinha 2 CNPJs, o pessoal emitiu a nota fiscal para um CNPJ e era para faturar para um outro CNPJ. Coisa trivial. Na hora de fazer a nota fiscal, eles erraram, na hora de selecionar o CNPJ da empresa, erraram o CNPJ, pegaram de uma outra filial, não sei o quê. Então, o material está ok, o material está certo, o material foi entregue no lugar certo, só que a nota fiscal, o cliente queria que faturasse com uma outra filial deles, para um outro CNPJ. Então, o que eles fazem? O pessoal que recebeu emite uma nota fiscal de devolução, ou até carimba a nota como se o material tivesse sido devolvido. Então, a nota oficialmente volta para a empresa só para cancelar aquela nota, e a minha empresa, onde eu trabalho, emite uma nova nota com o CNPJ correto. É um processo administrativo que é feito em 20 minutos. Ok. Só que, quando a gente desenha... Quer dizer, eu tive que fazer um fluxograma para mostrar o que acontece. Num processo desse, não tem nada a ver com a qualidade. Só que o fluxograma do processo estava desenhado como? Toda devolução, toda nota de devolução tem que ir para a área da qualidade, a área da qualidade vai para a área comercial, a área comercial aprova a devolução, volta para a qualidade que vai na transportadora. Tá? E faz o processo todo.
Só que esse caso, a área da qualidade não é informada pelo cliente. Então, o cliente, quando recebe a nota fiscal errada, avisa a área comercial. A área da qualidade, não. O assistente técnico não fica sabendo. Não é problema de qualidade. Então, olha o fluxo que era. O cliente avisa a área comercial. A área comercial avisa a qualidade. Para quê? Para a qualidade voltar na área comercial é pedir aprovação. Poxa, mas é a área comercial que deu a informação que precisa fazer essa nota fiscal. Para que tem que ir para a qualidade voltar para pedir aprovação, para a área comercial devolver para a qualidade, para assistência técnica, para assistência técnica continuar o processo. Não era mais. Então, quando você desenha isso no fluxograma, você vê que não faz sentido, que o papel está saindo de um lado, indo para o outro, voltando para cá, indo para cá, e não faz nenhum sentido. Então, você enxerga, né? Se você fizer uma análise crítica no fluxograma, você enxerga problemas no processo. Você consegue visualizar que tem coisa que está andando que não faz nenhum sentido. Algum comentário, gente? Alguma experiência, alguma coisa assim? Então, vamos continuar. Então, nesse caso, o que a gente já fez? O fluxograma foi mudado. Então, quando vai chegar a nota fiscal, vai ter essa devolução, tem uma pergunta no fluxograma se realmente é um problema de qualidade ou se é um processo só fiscal, de correção de nota fiscal. Se for um processo de correção de nota fiscal, já não vai para a qualidade. Já não passa para a qualidade. Já vai direto comercial, o comercial resolve e pula a etapa. Como que a gente mostra isso? Se mostrar o fluxograma do jeito que era e do jeito que é agora, você convence todo mundo a mudar o processo. Às vezes tem muita gente que é meio que dono de um processo, né? Então, esse negócio é meu, eu que tenho que fazer. E no fluxograma você consegue mostrar que não faz sentido. Lembra que eu falei que a qualidade, quando era problema de qualidade, o assistente técnico recebe a informação do cliente que tem um problema de qualidade, ele faz a análise toda, confirma se é procedente ou não a reclamação, depois vai para a área comercial para pedir aprovação, e a área comercial volta para cá. Então, são duas movimentações do processo. Sai do assistente técnico, que faz toda a avaliação, manda para o diretor comercial, que vai aprovar e que vai devolver para a qualidade. Daí você olha no fluxograma, você vê que o negócio saiu daqui, foi para lá e voltou para o mesmo lugar. Daí você pergunta, por que esse processo teve que sair de um departamento, ir para o outro e voltar para a mesma posição? Porque o diretor tem que assinar, tem que aprovar. Daí, o fluxograma, né, indica que é um processo que não está fazendo sentido. Daí você começa a questionar. Então ele tem que aprovar. Tá. No ano passado, nos últimos 5 anos, teve 100 processos. Quantos processos ele não aprovou? Nenhum. Era uma etapa que estava no processo, desenhado no processo, toda devolução, todo processo de devolução ia para esse setor para ele carimbar, assinar, aprovar o processo e devolver. O que ele fazia com aquela informação? Nada. A informação, nem a informação ele precisava. Porque a informação depois, o assistente técnico colocava no sistema e ia chegar nele. Então, era uma etapa que não tinha sentido nenhum. E aí o fluxograma demonstra etapas que estão sendo realizadas, você começa a questionar por que tem tanta flechinha, por que tem tanta caixinha, você começa a mostrar que tem coisa que não faz sentido. Então, eu acho que essa é a principal função de um fluxograma é você conseguir enxergar o processo como um todo, aquilo que a gente está falando com a Isabela, conseguir enxergar o processo como um todo, as pessoas que estão trabalhando no processo não sabem o que acontece antes e depois, e questionar o que está acontecendo, para conseguir fazer procedimentos melhores, conseguir quebrar etapas
qualquer processo que não foi feito uma avaliação crítica nele, tem coisa errada. Tem etapa que não faz sentido nenhum, que alguém está lá, se agarrou com uma função e quer fazer, se sente o dono daquilo, quer fazer aquilo, continuar fazendo aquilo, e não tem necessidade. Fluxogramas servem para mostrar isso. Tem um papel muito importante também, que é o treinamento. Então, se a Isabela tivesse um fluxograma de todo o processo de fabricação, de todo o processo administrativo que ela participa lá, né, do pós-vendas, ela saberia melhor o que está acontecendo. Ela poderia, inclusive, dar sugestões de melhoria no processo. Às vezes o negócio vem para ela, ela tem que fazer uma atividade que ela nem sabe o que é. E muitas vezes a gente faz isso. Mandaram que eu tenho que fazer isso. Então você faz aquilo, mas qual a função daquilo? Muitas vezes tem coisas repetitivas. Alguém faz um negócio e outra pessoa faz coisa muito parecida, que podia estar unido. Então, eu ia falar do treinamento, acabei voltando já na revisão, né? Mas voltar no treinamento. Um desenho, um fluxograma de um processo bem montado, serve como treinamento. Você padroniza os procedimentos que vão ser feitos, você consegue ensinar as pessoas de uma forma visual, né, qual a função dela, qual a função geral, qual o procedimento, em que etapa ela tem que tomar uma decisão ou não, o que ela vai fazer. Então, é como se fosse um procedimento, só que visual, só que mais fácil. Então, essa parte de treinamento também é muito importante, de ensinar as pessoas qual o procedimento e dar a visão geral do processo, que é fundamental. Esqueci minha água de novo. Eu trabalhei numa empresa de consultoria durante um período, antes de fazer o mestrado, que ela era uma empresa de consultoria de produtividade, esse tipo de coisa. A gente sempre desenhava o fluxograma do processo. Uma das primeiras, quando você ia numa empresa, estava conhecendo o processo, tentando identificar oportunidades de ganho, uma das funções mais importantes que tinha era desenhar o fluxograma do processo. Daí a gente ia sentando com as pessoas, os vários departamentos, muitas vezes eles realmente não sabiam o que estava acontecendo. Daí na hora que você desenhava o fluxograma, de bater o olho, você via que tinha problema no processo. E as pessoas não só enxergavam depois que viam um processo todo desenhado. Então é super comum realmente as pessoas estarem trabalhando num processo e não enxergarem problemas que tem no processo. E o fluxograma vai ser muito importante para isso. Algum comentário? Alguma experiência? Já falamos da prova. Quem chegou depois tem várias informações aí sobre a prova também, para vocês perguntarem para os seus amigos ou assistirem a aula depois de novo, comecinho da aula. Eu ia passar o conteúdo aqui de fluxograma, um conteúdo simples, gente. Mas é importante porque muita gente não dá tanta bola para o fluxograma. Às vezes tem gente que acha que é uma formalidade, tem que fazer aí para mostrar para os outros. A gente tem que olhar o fluxograma e questionar para a gente ver oportunidades de melhoria. Então, o que é o fluxograma? Aquilo que vocês, eu acho que a Tainara tinha falado, é uma representação gráfica, né? Visual, por meio de um desenho, representação de um processo, por meio de um desenho. Aí vai repetir o que a gente estava conversando, né? Ele serve para melhorar o entendimento de um processo, identificar ligações que tem entre etapas, entre as atividades, entre departamentos diferentes. Vou mostrar mais na frente, tem fluxograma que demonstra claramente, né? Separa claramente o que cada departamento faz. Ele serve para divulgação dos trabalhos, para treinamento de como a rotina tem que ser realizada.
E a grande vantagem é identificar problema, tá? E a gente identificar problemas, normalmente, são desperdícios. Algumas informações que eu coloquei aqui, pela experiência. Qualquer processo é mais complicado do que parece. Não é o que você vai fazer. Aquele processo de uma devolução que eu estava falando naquela empresa passa por área comercial, área de assistência técnica, área da, como chama? Fiscal da empresa, pelo financeiro da empresa, pela parte, passa pela TI, porque a TI faz um processo, lá tem alguma coisa para fazer na parte de controle de estoque, e passa mais de uma vez em alguns departamentos, alguns deles passa pela PCP. Então, um processo que é muito simples, se você for olhar e desenhar o processo, você vai reparar que ele é muito mais complicado do que parece, né? E quem está numa empresa, tenta fazer o fluxograma direitinho, desenhar direitinho o fluxograma, vocês vão ver de algum processo, vocês vão ver que muitas vezes a gente se surpreende. Tá? Por mais que você conheça a empresa, você se surpreende quando você desenha e mostra aquele fluxograma. É bom até para você discutir depois, assim, né, quando você está negociando com o chefe, né, quantidade de atividades você faz, não sei, você começa a mostrar o fluxograma, ver quanta coisa que está acontecendo, que às vezes nem o chefe sabe que tudo está acontecendo. Aquilo que eu já falei, né, que é muito comum os participantes de um processo não terem a visão geral dele. Facilita o entendimento. De novo, aqui é uma ferramenta muito importante para a identificação de melhoria de processo de fabricação, otimização de processos de fabricação e administrativos. Muitas vezes até mais no administrativo do que no de fabricação. Porque a fabricação, como uma coisa visual, você tem máquinas, o material sai de uma área, vai para outra, normalmente as pessoas até têm uma visão melhor de um processo de fabricação do que de um processo administrativo. Que é papel, agora nem papel, né? É informação correndo no sistema da empresa. Estou falando em, né, oportunidade de melhoria. Que tipo de oportunidade? Eliminar a etapa desnecessária, eliminar retrabalho, otimizar a sequência de atividades. Muitas vezes sai de um lugar, volta para outro, depois vai de novo. Por que não foi feito anteriormente, quando passou uma certa função? Por que já não fez duas atividades ao mesmo tempo? Por que tem que ir e voltar? Priorizando atividades que afetem o produto ou serviço. O que é isso? Essa é uma outra experiência interessante. Você desenha todo um fluxograma de um processo como um todo. Depois você faz o seguinte, vou lá nesse fluxograma, vou pintar lá só para identificar quais são as etapas, né? Lembra que a gente estava falando sobre o valor do sistema Lean? Quais são as etapas que agregam valor para o cliente? Isso tudo que está acontecendo aqui. O que está agregando valor ao cliente? Né? Vocês vão ver que a grande maioria, normalmente, não agrega valor ao cliente. São todas etapas que os procedimentos definem como a empresa faz e que para o cliente não agrega valor nenhum. Daí, se a gente identificar no fluxograma o que agrega valor para o cliente, você começa, essa é a prioridade. O resto, a gente pode dar um jeito de ir eliminando, reduzindo, né? Porque não vai afetar nada o cliente. E outra coisa importante, ele ajuda a identificar conflito de responsabilidade. Tá? Então, algumas funções acabam tendo dois responsáveis. Ou está no responsável errado. Às vezes, quem tem aquele negócio de devolução que eu estava falando, quem tem que definir e autorizar a devolução é a área, é o assistente técnico, não tem que ir para o comercial olhar o processo e aprovar sempre, e não fazer nada com aquela informação. Só que é o poder, né? Não, eu que vou assinar aqui, eu que vou liberar esse negócio. Mas aí você mostra no fluxograma que isso não tem função nenhuma, né? Então, isso ajuda também a definir os reais
ou os mais corretos responsáveis de cada atividade. Aqui que vocês estavam falando, né? Identifica gargalo, uma etapa importante para identificar gargalos. Delimita claramente o responsável de cada etapa, define procedimento administrativo operacional. Então, tem muitas empresas que, em vez de ter procedimentos escritos, se for pensar no nome ISO 9000, em vez de ter procedimentos escritos, primeiro pegar a chave tal, fazer isso, apertar aquilo, tem um fluxograma, que é mais fácil, muitas vezes, o operador enxergar aquele processo, entender aquele processo, do que um monte de documento escrito. Eu trabalhei numa empresa que os procedimentos operacionais, aquele que vai lá para o operador na máquina, na produção, tinham 50, 60 páginas. Né? Quando que ele vai ter tempo de ler tudo aquilo e ficar decorando tudo aquilo? Será que um fluxograma apresentando todo o procedimento não seria melhor? Cortou um pouquinho. Então, vamos lá. Então, o fluxograma, né, gente, todo mundo já viu, tem essas várias caixinhas aí, cada uma, e isso foi uma boa sacada lá do quem desenvolveu o fluxograma, é padronizar essas caixinhas. Então, na hora que você vê um fluxograma, você bate o olho nele, pela forma que são cada uma dessas atividades, você já sabe o que ela é, que tipo de atividade é aquilo. Aquilo é um transporte, é uma espera, é uma decisão. Esses símbolos que a gente vai, né, relembrar aqui. Então, essa caixinha aqui, com, né, arredondado aqui nas laterais, não sei qual é o nome desse símbolo, vai identificar o início de um processo e o final do processo. É importante a gente saber isso, quando está começando o processo, quando está acabando o processo. Identificar isso no fluxograma. Então, quando que eu uso? Toda vez que iniciar, tá. O losango. Losango é uma decisão. Então, está chegando aqui, uma certa atividade está vindo para cá, esse losango. O que esse losango vai mostrar para você? Aqui eu vou ter que tomar uma decisão. Pode ter mais uma ação aqui, ou não. Na verdade, isso. Dependendo da minha decisão, eu tomo uma ação ou tomo outra. Então, aí é uma bifurcação. Então, a gente tem uma linha, que é o fluxograma, chega no losango desse, é o seguinte, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou para um lado ou vou para o outro? Eu vou resolver se eu vou para um lado ou vou para o outro em função de uma decisão. Então, aqui, todo processo existe um ponto de decisão que, dependendo da situação, poderá sinalizar 2 ou mais caminhos diferentes. A gente vai ter que tomar uma decisão aqui. Para que lado a gente vai? Está dando um exemplo aqui nesse material? Num processo de fabricação. Fabriquei a peça. Vai ter a inspeção. Vou pegar a peça para inspecionar. Então, tem 2 pontos. Essa peça está aprovada ou está reprovada? Até posso ter mais uma. Está aprovada, segue um caminho. Está reprovada, mas pode ser retrabalhada, segue outro caminho. Está reprovada, não tem retrabalho, segue outro caminho. É uma decisão que, em algum momento, alguém vai tomar e vai indicar a continuidade do processo para aquela peça. E, por falar em processo, os retângulos identificam uma atividade, um processo. Tá? Então, é uma ação aqui. Inspecionar a peça, atender o telefone, assinar, aprovar uma ordem, acionar um equipamento, é alguma coisa, alguma atividade. No acionar o equipamento até tem um outro tipo de símbolo, mas alguma atividade a gente vai ver mais detalhe na frente lá. Só os exemplos aqui, por exemplo, embalar o produto, atender o cliente, avaliar se o produto encaminhado
Avaliar os produtos encaminhados pelos fornecedores externos. Esse retângulo, com esses dois tracinhos aqui, parece que é um retângulo dentro de outro retângulo, é um processo pré-definido. Isso aqui, ó. Sempre que existe uma etapa que já foi utilizada em outro lugar, né, já foi definido num outro fluxograma, isso aí seria um símbolo para você mostrar que isso já está, né, já está em outro ponto também. Então, o que está falando aqui, ó, se eu tenho um fluxograma de tratamento de não conformidade, eu vou avaliar um problema na fábrica, uma reprovação, uma reclamação do cliente. E tem uma etapa que é o brainstorming, que é aquela discussão de ideias, aquela tentativa de identificar a causa raiz de uma não conformidade. Mas essa etapa já está, né, já está em outro fluxograma de processo, e que pode ser a mesma etapa, mas existe um outro processo que pode cruzar com esse, assim, vai utilizar a mesma etapa em dois processos, a gente coloca esse retângulo dentro de outro retângulo. Não é muito comum, tá, aparecer isso aqui. Dificilmente você vê fluxogramas com esse tipo de símbolo. Esse paralelograma aqui, é uma operação manual. Então, tem alguma etapa que aquela hora que eu falei, ligar a máquina, né? Então, você pode colocar esse tipo de caixinha aqui, ó. Não é o retângulo seria fabricar o produto, né? Produzir a peça que a gente está fazendo, uma coisa mais ampla. Esse aqui é, normalmente, algum lugar, alguma atividade que está faltando só alguém lá e manualmente fazer alguma liberação. Liberação não, alguma ação. Conector. Às vezes a gente começa a desenhar fluxograma e fica muito grande, não cabe na folha, né? Você começa a desenhar, chega uma hora, tem que puxar uma flechinha, continuar, não cabe. O que você faz? Você aponta para um conector desse, põe, por exemplo, o númerozinho 1 lá. Depois, num outro ponto do fluxograma, numa outra página, às vezes, você desenha de novo esse conector com o número 1 e a partir daí você continua. Então, é como se fosse daqui você vai para lá. Ele indica uma conexão no fluxograma. Tá? Por que a gente faz isso? Porque, para não complicar muito o desenho, às vezes fica mais interessante. Se a ideia do fluxograma é ser uma ferramenta visual que ajude a gente a entender um processo como um todo, e ele começa a ficar muito complicado, aí estou perdendo a função dele. Então, às vezes, eu posso pegar um bloco de ação e colocar numa outra posição, numa outra página, para facilitar o entendimento. A função disso é só ficar mais agradável, mais inteligível o fluxograma. Esse aqui, que parece esse aqui era o símbolo daquela... Quando a gente usava naquelas impressoras com aqueles formulários contínuos, grandões, assim, que as impressoras iam... Não é do tempo de vocês, né? A gente usava esse símbolozinho. Então, esse é um documento. Tá? Então, o símbolo disso aqui, em algum momento, é um relatório que tem que ser emitido, é um processo que tem que ser emitido, uma documentação tem que ser emitida, uma nota fiscal que vai ser emitida, uma proposta, se for uma venda, assim por diante. E a flecha vai indicar o fluxo, o caminho que a gente vai percorrer no fluxograma. Então, para cada caixinha daquela lá, tem uma flecha chegando e saindo. Fluxograma linear. Agora eu vou falar de dois tipos de fluxograma. Fluxograma linear é aquele tradicional que a gente conhece. Apresenta a sequência de todas as atividades. E aí vai ser diferente, que eu vou mostrar depois, o fluxograma funcional, que tem a ver com a função da pessoa, basicamente, principalmente com o departamento onde vai ser feita a atividade.
Então, dá um exemplo aqui, ó, de uma venda em uma loja. Então, como que é? Chegou aqui, ó, o início. Vamos começar o processo. Então, abordagem, atividade, retângulo. Abordagem inicial, o cliente no momento que entra na loja. Sabe aquela coisa, você chega na loja, já vem lá o vendedor, o que você quer? Posso ajudar? Não sei o que você está procurando. Tá, ele está treinado para fazer isso. Ó. Tem uma abordagem inicial assim que o cliente entra na loja. Essa loja é mais amigável. O que ela faz? O cliente diz o que está buscando. Daí pode ter uma decisão, sim ou não. Né? Aqui é uma decisão no caminho. Que lado do fluxograma eu vou seguir? O cliente falou, eu quero uma camisa, né, para dar de presente para minha esposa. Opa, sim. Então, eu vou seguir para essa informação. Não, eu vou. Se o cliente não fala, não, estou só olhando, não precisa. Oferece ajuda para o cliente, mas deixa ele andar livremente nas dependências das lojas. É? Então, a orientação desta loja é, se você vai falar com aquela pessoa que está chegando e ele não quer falar, não quer entrar em detalhe em nada, você vai liberar o cliente. Não vai mais ficar indo atrás dele para né, incomodar ele. Ele tomou a decisão de não falar que ele está procurando. Acaba aqui, não. Depois disso aqui, depois que o cliente começou a andar pela loja, o que pode voltar ao processo? O que eu posso interferir de novo no processo? Depois de um tempo, ok, eu tenho uma decisão aqui. Enquanto está andando pela loja, ou de um certo momento após andar pela loja, o cliente solicita alguma informação sobre algum produto? Opa, então o cliente andou, e agora ele chamou, essa calça aqui, né? Ela é que modelo, sabe? Qualquer coisa. Ó. Se o cliente perguntou, eu vou entrar naquele outro processo do lado de lá. Se ele não perguntou, acabou. Fim. Vem para o fim, ó. O cliente entrou na loja, não quis falar que ele queria. Andou e não resolveu o que ele queria. Não falou em momento nenhum, não pediu ajuda, foi embora. Acabou. Fim do processo. Ó, a gente tem que ver esse conector aqui depois, essa ligação aqui. Conector não, essa ligação aqui a gente vai ver daqui a pouco. Vamos aqui para o lado, vamos voltar para a decisão. A gente olhou o lado em que o cliente não falou que estava procurando. O cliente falou que está procurando. Sim, ele queria a camisa para a esposa. Indica ao cliente quais são as opções de produto. Retângulo é uma atividade. Em geral, são um verbo. Vou indicar para o cliente, né, quais são as opções. Vou mostrar, vou levar ele lá na Arara, apresentar. Explica a especificação do produto que o cliente mostrou interesse. Fala o produto, vai falar que está lindo, aquelas coisas. Opa, essa atividade aqui, ó, tem duas entradas. Uma é aquele cliente que falou que estava procurando. Depois que você apresentou os produtos, você vai explicar, dar mais detalhes daquele produto. Tem outra entrada que é aqui, ó. Aquele cliente que não falou o que ele estava procurando, né? Chegou o momento, ele pediu ajuda, pediu alguma informação, então, a partir desse momento, você vai explicar a especificação do produto. Então, explicou, próximo passo. O cliente vai querer comprar algum produto? Aí, próxima etapa, sim ou não. Se ele não quiser comprar, olhou, se apresentou, não quer comprar, mais uma ação, mais uma atividade. Agradece o contato com o cliente, fala que está lá disponível, qualquer coisa aqui me fala, me procura, e acabou o processo. Se o cliente quer comprar, encaminha o cliente para o fechamento da venda. Então, esse é um fluxograma, né, linear que segue exatamente a sequência das atividades. Esse que a gente está, acho que é o que estamos mais acostumados, né? Um segundinho. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Por enquanto não, professor. Achei legal.
Fechei aqui, não precisava fechar aqui. Seguinte, o funcional, o que ele vai falar? Ele vai ser a mesma atividade, só que ele vai separar o departamento. Num caso desse aqui é mais simples. Quando o fluxograma é muito grande, às vezes é interessante isso aqui que você começa a ver muita movimentação de informação, né? Informação de documento, se for um processo de fabricação de material, que é basicamente a mesma coisa, só que está separado aqui, ó. Opa, essa atividade toda aqui, opa, cadê o mouse? Esse começo todo aqui era o pessoal de vendas que fazia, e está separado aqui o pessoal do caixa. Então, é o mesmo fluxograma, basicamente, início, atendimento ao cliente, apresentação, o cliente quer comprar. Aqui, para facilitar, né, a gente tirou aqui, mas aqui deveria ter também aquela decisão se o cliente quer falar o que ele quer ou não. Mas a ideia aqui é só mostrar, essa é um pouco mais simples, é só mostrar a diferença que a gente tem aqui, ó. Todas essas funções aqui é do departamento de vendas. Chega um momento aqui, ó, encaminha o cliente para o pagamento do caixa. Daí o caixa faz o quê? Explica o cliente forma de pagamento, faz o pagamento, fim, aí acabou o processo. Então, o funcional a gente separa normalmente por departamentos. Quem vai fazer quais atividades estão em cada função. Vamos desse aqui, ó. Mais detalhado aqui tá vendas, comercial, contas a receber. Aqui a gente começa a ver, ó, o processo está vindo, numa certa etapa aqui, num certo momento sai de vendas, vai para o comercial, do comercial volta para vendas, de vendas volta para o comercial, vai para o contas a receber volta. A gente começa a ver a interferência não, mas a transição, a mudança de departamentos, atividades diferentes num único processo. Aqui também é um processo de vendas, só que está mais detalhado do que o outro. Vamos ver rapidinho isso aqui. Aqui não dá para vocês enxergarem, né? Ficou ruim de ver, né? Mas basicamente aqui. Professor. Tá o. Não sei se eu tenho aqui o original. Não dá para dar zoom ali no PowerPoint? Embaça ainda? Mas eu acho que ele tá acontecendo é que ele está na figura. Será que ele vai acertar aqui a imagem? Ó, fica embaçado ainda. Fica embaçado. Depois eu vejo se eu pego a figura original, a gente consegue ver. Um outro exemplo de fluxograma. Tem umas ações diferentes aqui. Opa. Então, vamos lá. Início. Isso aqui é uma inspeção de produtos, se não me engano, o material eram roupas. Tá? Isso aqui era uma empresa que fez esse... Até um trabalho publicado aí, uma empresa que fez esse fluxograma. Em algum momento, o material chegava, as roupas que eles compravam chegavam no almoxarifado, alguém tinha que ir lá e fazer a inspeção. Então, atividades. Conferir o material recebido no almoxarifado. Aí, conferindo a quantidade, esse tipo de coisa. O material, então, está conferindo a nota que foi recebido com o material. Corresponde ao documento? Corresponde àquela nota? Ah, corresponde. Não corresponde. Opa, vou devolver para uma... Ah, não, aqui era inspeção, não é nem nota fiscal. Aqui é o seguinte, estou lembrando do caso aqui.
Então, era uma etapa, o material já estava no almoxarifado e tinha uma etapa de ir buscar, alguém de inspeção ia pegar o material no almoxarifado, tirar para inspecionar. Então, ele recebia uma ordem de inspeção do lote X. Então, ele ia no almoxarifado, pegava lá o material do almoxarifado, o almoxarife dava o material para a pessoa via que corresponde à minha ordem aqui de inspeção, ao material que está definido que eu tenho que inspecionar? Não, não corresponde, devolve para o almoxarifado, não é esse que eu quero. Ah, sim, corresponde. Então, qual é a função? Vou desembalar as peças para inspecionar. Inclusive era uma fábrica de lingerie aqui. Vou avaliar as peças. Então, desembalei e faço a inspeção das peças. Opa, aqui, olha, tem um documento aqui. Então, essa etapa de avaliar as peças tem que ter um relatório. Então, o pessoal sabe aqui que aqui ela vai fazer um relatório. Avaliou, e aí? Tá legal ou não tá legal? Tem um número aceitável de peças com defeitos? Ela tem algum padrão lá para avaliar. As peças que estão lá, que ela está inspecionando, estão de acordo com esse padrão? Não. Vou reprovar o lote. Opa, tem muita peça com defeito aqui, a gente vai reprovar o lote. Depois que reprova o lote, embala as peças. Lote aprovado? Não, estava reprovado. Solicitar e aguardar. Ó, essa caixinha aqui, assim, desse jeito, é uma espera. Uma atividade que vai ter uma espera aqui. Solicitar e aguardar a nota fiscal de devolução ao fornecedor. Então, aqui foi visto que as peças estavam com defeitos, foram reembaladas as peças e está aqui esperando a devolução. Quando sair a nota fiscal, essa flecha maior aqui é de movimento, é de transporte. Descer para a expedição com a nota fiscal material. Vai mandar para a expedição, vai devolver para o fornecedor. Agora a gente tem que voltar. Quando a gente leu aqui, tem que voltar para a decisão aqui. A gente viu não. O número de peças não estava adequado. Número de peças com defeito. Ah, tá adequado, está de acordo. Sim. Aprova o lote. Embala a peça. Vem aqui, lote está aprovado? Sim. Está aprovado, devolve para o almoxarifado. Tem o relatório das peças, mandou para o almoxarifado, aquele lote está liberado. É só mais um? Vocês querem ver o fluxograma da Prefeitura de Porto Alegre para definir o que faz com a pessoa com Covid, quando chega com sintomas de Covid, ou um aqui que é do Hospital Universitário de Brasília, que vai definir se a pessoa tem que ser entubada ou não. Vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui é um real, né? Real do Hospital Universitário de Brasília, para definir se os pacientes que estão internados no hospital, que tipo de suplementação de oxigênio eles vão usar. Se vai entubar ou se vai só ter aquela alimentação de oxigênio que não é entubado. Então, começa a atividade aqui, ó. Olha o símbolo aqui, ó, símbolo de começo, preparar para avaliar a necessidade de suplementação. Esse é o início. O preparar para avaliar a necessidade. Aqui eles aproveitaram e colocaram regras de segurança. Então, vou avaliar lá o paciente a necessidade de suplementação de oxigênio para ele. Então, tem atividade, retângulo. Tem que colocar o EPI, tem que higienizar as mãos, colocar o capote, avental, máscara, gorro, óculos, par de luvas. Tem toda a atividade que ele tem que fazer, que o enfermeiro tem que fazer, para o enfermeiro ou médico, não sei, para entrar fazendo a avaliação da necessidade de suplementação de oxigênio. O que ele faz aqui, ó?
Esse aqui é a saturação de oxigênio. Aquele que a gente põe no dedo lá, aquele pregador que a gente põe no dedo. Vai avaliar a quantidade, a saturação de oxigênio no sangue. O padrão é acima de 95%. 95%, a partir de 95%. O que eles estão colocando aqui? Ó? Se tiver abaixo de 94%, se o paciente tiver com a saturação abaixo de 94%, ou 24 RPM, isso aqui é quantas respirações por minuto? Quantas respirações por minuto você está fazendo? Se tiver acima de 24 ou abaixo, a saturação tiver... Quer dizer, qual é a pergunta? Saturação está abaixo de 94 ou a respiração está acima de 24? Não. Resolveu. Não suplementar oxigênio. Então, se o paciente está com saturação acima de 94 e respirando menos de 24 vezes por minuto, tá ok. Encerrou aqui, ó. Não suplementar oxigênio. Ah, não, o paciente está com um problema. Ou ele está com a saturação baixa ou a frequência de respiração alta. Vou fazer uma avaliação se ele tem sinais evidentes de fadiga de musculatura ventilatória. Opa, aqui já é uma avaliação clínica aqui. Ele tem sinais evidentes de fadiga da musculatura ventilatória, né, a respiração? Sim. Opa, se ele estava nessa condição e está com sinais de fadiga na musculatura, pá, intubação. Vai para intubação. Não está com esses sinais evidentes de fadiga. Então, vou escolher e separar a fonte de suplementação de oxigênio. Vai usar um fluxômetro de oxigênio, um copo umidificador, fonte de suplementação, cateter nasal, vai aquele tipo que bota no nariz assim. Então, escolheu a suplementação, vai iniciar o tratamento, a terapia de oxigênio. Algum aviso aqui. Quando vai fazer isso, cuidado, evitar a produção de aerossóis, né? Não utilizar o uso de máscara de Venturi, não sei qual máscara aqui. Vou aplicar hidrogênio, oxigênio no paciente, porque a saturação dele estava abaixo de 94, mas também não é para jogar em 100%. Tem que evitar que ultrapasse 96%. Tem que subir um pouquinho para ficar estável, mas não é para entupir o cara de oxigênio. Vai iniciar a terapia, vai usar um catéter nasal de oxigênio, vai utilizar lá uma vazão de 4 litros por minuto de oxigênio. O que aconteceu? Saturação passou de 94? Chegou no padrão? Não. Então, vai reavaliar a clínica, vai fazer uma reavaliação clínica e da gasometria, do equipamento que está usando, do sistema que está usando. Paciente piorou. Piorou, sim. Vai para a intubação. Ou chegou aqui, depois de todo o processo, a oxigenação ficou adequada, está acima de 94%. Mantém o procedimento, está dando certo o procedimento, continua por aqui. E vai depois aqui tem aqui, ó, a reavaliação clínica. Piorou, intubou. Não piorou, mantém a reavaliação e mantém e reavaliar periodicamente. Então, acabou aqui, vai voltar para uma nova avaliação. Então, esse é um fluxograma que é feito para que isso aqui? Para definir um procedimento, né? Para padronizar um procedimento no hospital. Isso é muito usado em hospitais. Se vocês forem num pronto-socorro, espero que ninguém vá, principalmente nesse período, vocês vão olhar que atrás do médico sempre tem alguns fluxogramas muito detalhados, que vão definir exatamente quando que ele vai mandar o paciente para uma internação, quando que vai ter que ir na enfermaria. Tem todos, ele sempre tem esse tipo de fluxograma. É bastante usado isso no hospital. Aqui eu vou deixar com vocês, tem outro aqui que fala para testagem de
do Covid. Alguma pergunta, gente? Nenhuma, professor. Então, vamos fazer uma atividade agora. Que é você, estamos aí em 14 pessoas. Na verdade, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu vou fazer tudo junto, porque andaram me cobrando aí que eu não estou fazendo intervalo. E aí eu vou passar uma atividade para vocês desenharem um fluxograma. Então, eu vou separar, a gente está em 13 pessoas, vamos separar nos grupos mesmo de vocês. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um fluxograma e apresentar aqui para a sala o fluxograma que vocês fizeram. Fluxograma do quê? Não sei, vocês escolhem. Por exemplo, não pode ser muito simples, né? Muito pequeno. Quando eu cheguei aqui do trabalho, fui tomar banho, fiquei pensando a quantas caixinhas a gente pode fazer. Daí eu pensei, eu fiz lá no box, assim, meu fluxograma de entre eu acordar e trabalhar de manhã. Tinha mais de 20 caixinhas. Então, um fluxograma de no mínimo umas 20 caixinhas. Pode ser isso aí, ó. Quais são as decisões que eu tenho, qual a sequência de atividades que a gente tem para acordar e trabalhar. Trabalho numa empresa, né? Tem um processo lá de pós-vendas na minha empresa, qual é as funções, como que acontece, né? Pode ser numa empresa, pode ser um fluxograma eu estou numa pizzaria, entrega, delivery. Qual o fluxograma de uma pizzaria? Entre receber o telefonema e mandar a pizza. Entregar a pizza para o cliente. Isso vai dar muito mais de 20 etapas. Qualquer coisa, fica a critério de vocês. Vou fazer a pizza em casa. O que eu tenho que... Sei lá, vocês resolvem. O que vocês vão fazer? Vou fazer uma compra na internet. Qual o meu fluxograma de decisão de compra na internet? Vou comprar sei lá, alguma coisa. O que eu vou fazer? Quais são as etapas? Quais são as decisões? Vou avaliar, né, prazo, preço, qualidade. Fica por conta de vocês. Então, qual que é a ideia? Para até 10 horas, a gente tem que fazer 20 minutos de intervalo. Então, seria a partir de 20, 40. Vamos fazer o seguinte. São 3 grupos. Vamos dar um tempo para vocês se juntarem e fazerem um fluxograma. Daí um grupo apresenta. Vamos marcar a apresentação para as 9h30. Um grupo apresenta 9h30, um grupo 9h40 e um grupo 9h50. Tá bom? Faz um intervalo rapidinho para vocês, depois vocês sentam e fazem. Mas faz legal, faz um fluxograma, né, com detalhe, para não ficar uma atividade muito, muito simples demais. Tudo bem, gente? Perfeito, professor. Tranquilo, professor. Eu vou dividir vocês aqui Normalmente, vocês me ajudam a montar os grupos? Pode ser, posso falar o meu? Eu só sei o meu, na verdade. Pode falar. Isabela? O meu é Isabela, Tainara, Catarine. Calma, desculpa. Catarina está aqui? Isso. O Caio e o Daniel. Mas acho que é Daniel, isso. Daniel Costa? Isso. Certo. Outro grupo? Gustavo, Rodrigo e André. Rodrigo e André. E o outro grupo ficou Amanda, Bruno, João Vitor, Leonardo e Ícaro. Isso. Ok? Então vamos lá, gente. Às 9h30 a gente volta e aí vocês apresentam o fluxograma. Vocês resolvem, cada grupo resolve o processo e vamos embora. Qualquer coisa eu estou aqui, tá, gente?
Alguém tá me ouvindo falar? Não tô ouvindo o professor. Estamos ouvindo. Sim. Eu tô ouvindo também. Professor, não. Oi, você tá me ouvindo, Rodrigo? A gente não te ouve, não, professor. É, A gente te Ah, ouve Ah, sim. então é o professor. É o professor. Perfeito, que eu achei que era problema meu. Eu falei, gente, Não, não não, ouvindo. relaxa. Tranquilo. Ainda não foi, não, professor. Agora escutam? agora foi, professor. Agora Foi? sim. Foi, Ah. foi. Gozado, é a segunda vez que acontece que eu divido com outra sala também. E quando voltou, ele jogou para padrão fone de ouvido. Bem, vamos lá. Quem quer começar, gente? Pode ser o grupo 1. Eu compartilhei aqui a tela com vocês. Vai lá, Tainara. Eu tinha perguntado quem queria começar, todo mundo ficou quieto. Eu achei isso, ninguém quer começar. Vai lá. Deixa eu. Eu achei que o problema era meu. Não. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar eco para vocês. Tá. Isa, quer falar esse? Ou Kai, sei lá. Eu posso... Pode ser, eu falo. Bom, professor, a gente fez o fluxograma de um pedido de um cliente, de um vendedor de bolo. Então, primeiramente, a gente fez a disponibilidade do produto em estoque, que é uma situação, se tem ou não. Se caso tiver a disponibilidade em estoque, retire o produto do estoque e ele vai direto para o cliente final, correto? Se não tem a disponibilidade do produto em estoque, a gente abre uma OP no sistema, que seria tipo uma ordem de produção. Aí faz a ordem de produção, que é a documentação, aí faz a execução da produção do bolo, que seria assar, bater os produtos, desenformar e confeitar. Aí a gente faz a verificação no estoque. Calma. Você se adiantou. É a execução da produção. Aí vem para verificação do estoque de matéria-prima, se tem ou se não tem. Se não tem, faz a solicitação de compra, entrada de matéria-prima no estoque. Pode seguir, Bibi. Isa. É isso aí. É porque eu olhei a execução de produção, pensei que era para fabricar o bolo. Aí a gente separa os ingredientes, produz a massa confeita e embala, e aí a gente faz o tipo de venda, que é direto para o cliente, porque foi uma encomenda, né? Então já vai direto para ele. Aí foi essa fluxograma que a gente criou. Vai direto para o cliente ou ela entra no estoque. Então, se ela vai direto para o cliente, faz a venda, enfim. Se ela vai para o estoque, ela vem para o estoque. Professor, se você estiver falando, a gente não está ouvindo. E do estoque vai para venda direta, tá, entendi. Se a... A execução da produção que deu aquela confusão, né? Talvez o título não seria... Eu me confundi. Porque Função de parece estar produção, produzindo já, sim. né? Deve ser o... Eu acho que seria só Tipo, separar, né? Separar a matéria, início da os produção. ingredientes. Tipo, né? Separar os ingredientes, aí verifica se tem no estoque. Se não tem, tem solicitação de compra. Entrada no estoque, separa os ingredientes. Produzir a massa, confeitar. Embalar. E... Legal, gente, tá bem legal. Agora, só comentar. Todo fluxograma a gente pode saber se vai detalhar, definir, falar de outro jeito. A gente tem que definir o nível de detalhe, né? Então, por exemplo,
você poderia chegar no nível de falar, na hora de vai produzir a massa, né, ou de assar o bolo, na verdade vocês não assaram o bolo, né? Ou produzir a massa, está considerando assar o bolo. Vocês podem verificar se o forno está ligado, né, ou aquecer o forno a tal temperatura, aquecimento está legal, aquecimento chegou na temperatura certa, coloca no forno, espera tanto tempo, no final tem uma inspeção, o bolo queimou? Sim, não, queimou, volta lá para frente, vai executar de novo. Não queimou, tá ok, continua. Então, todo tipo de fluxograma tem níveis diferentes de detalhamento. Eu posso entrar no mínimo detalhe assim, se for, por exemplo, para fazer uma instrução para o pessoal da cozinha, que lá vai definir qual a temperatura do forno, para verificar se o forno está ligado, não está ligado, escolher a assadeira ideal em função do peso. Você pode detalhar mais, né? Se for, por exemplo, nesse caso de fazer um treinamento para o pessoal de vendas, de produção. Mas o critério é esse mesmo, gente. Tá bem legal. E a gente tinha até colocado mais classificações nessa parte de produzir a massa e tudo mais, mas não estava. A gente teve que mudar porque não estava cabendo no PowerPoint. Gente, Aí esse a é um gente dos acabou grandes... diminuindo. Esse eu acho que é o maior problema do fluxograma. Quando você começa a fazer muito grande, né? Então começa a fazer muitos detalhes, é interessante, na verdade, né? Se detalhar, começa a ser difícil aparecer, né? Então você começa a fazer a PowerPoint já não é muito legal. Então tenta fazer no Excel. Excel já tem as figurinhas, o Word também tem. Você começa a diminuir a letra, daí você começa, não cabe numa página, joga em outra página. Então é um problema mesmo. Acho que o uso do espaço acaba ficando meio complicado às vezes. E não dá para entulhar um monte de coisa num espaço pequeno, senão começa a atrapalhar a visualização. Mas tranquilo. E vocês, né? Vocês usaram no PowerPoint, mas já tem vários, né? Tem um monte de softwares que todos eles já Sim, têm. a gente até comentou de um, que acho que é Viscom, não sei o nome, a Thay sabe. Vision. Vision, né? É da Microsoft também, só que ele é pago, mas ele é excelente para fazer. Puxa, você pega a caixinha dele, anda a flechinha, vai andando junto. Exato, né? E ele vai junto. Perfeito. O Word não, o PowerPoint já evoluiu para isso. Você consegue conectar e ela vai junto. Só que aí, se você quiser abrir espaço para colocar outra, você tem que romper a ligação e colocar outra, e movimentar todos na sequência, não vai sozinho. Mas tá melhor do que antes, pelo menos ele já liga automático. Word é aquela coisa, você vai fazendo um por um e separando, depois você faz as flechinhas. Mas legal, a ideia é essa mesmo, gente. É praticar e ver os conceitos, né? Vocês usaram aqui de documento a ordem de produção, poderia caber aqui uma solicitação de compra, aqui um documento, né? Emitir solicitação de compra e ter um símbolo de documento aqui para solicitação de compra. Sim, verdade. Beleza, gente. Porque aí também teria outro passo, né? Teria uma ação. Mas eu sei, a preocupação Perfeito, de vocês também é o cabe todo mundo aí. Tudo aí. Vamos lá, próximo grupo? Posso compartilhar, professor? Por favor, Bruno. Tá dando para ver aí? Tá sim. Bom, a gente fez pensando no processo da empresa que eu trabalho, né? Então a gente fez de uma forma bem simples e tanto que nem o layout está bem certinho. A gente fez mais para apresentar. Então aqui temos o início. Após o início a gente está recebendo o pedido do cliente. Após o recebimento do pedido do cliente, a gente vai definir as quantidades necessárias de matéria-prima para produzir o pedido. A gente emite o pedido de compra de matéria-prima. Após a emissão do pedido, a gente tem o recebimento de compra de matéria-prima, recebimento da matéria-prima. Recebendo a matéria-prima, a gente passa para a inspeção.
E após a inspeção, se ele não for aprovado, nós devolvemos a matéria-prima e solicitamos um novo lote. Se ela é aprovada, nós empenhamos a matéria-prima para o processo necessário. Depois de realizar o processo necessário, nós inspecionamos as peças produzidas. Caso elas não sejam aprovadas, nós armazenamos no local de peças rejeitadas. Caso seja aprovado, entra outra condição. A peça tem segunda operação? Não. Então, a gente armazena no estoque de produto acabado. Se a peça tem segunda operação, a gente encaminha para a segunda operação, realiza a segunda operação, inspeciona novamente as peças, né, da realização da segunda operação. Se ela não for aprovada, a gente armazena novamente no local de peças rejeitadas. Caso seja aprovada, a gente armazena no estoque de produto acabado. Aqui é outra condição. O cliente solicitou as peças? Não. Então, a gente aguarda a solicitação do cliente. Sim. Então, a gente encaminha as peças para a expedição, carrega as peças no transporte e transporta as peças até o cliente. E é isso aí. Ok, legal. Põe lá no começo, Bruno. Aqui onde se trabalha, a produção é por encomenda só? A gente faz com base no pedido do cliente. Então, porque por esse fluxograma, você sempre vai comprar matéria-prima depois do pedido. Exatamente. Eles mandam normalmente um pedido de... a gente tenta acertar com eles 2 meses fixos para a gente se programar em relação à matéria-prima e se programar em relação à produção. Daí, você não tem uma dúvida aqui entre definir a quantidade necessária de matéria-prima e ver se tem no estoque ou não, que nem outro caso. Você vai comprar matéria-prima para o seu pedido. Isso, mas também tem o caso da gente ter já comprado a matéria-prima e está no estoque. Então, eu coloquei mais como a gente pedir e receber e produzir. Então, aqui você poderia colocar uma... Tudo bem, gente, não é que está errado. A gente fez correndo e só comentando, né? Você poderia colocar aqui uma decisão aqui de verificar se tem no estoque. Se tem no estoque, ou colocar, mesmo que não seja uma decisão, se você pensar, sempre vai faltar um pouco, alguma matéria-prima sempre vai faltar. Você colocaria... Deixa eu até colocar assim, ó. Decisão. Boa decisão aí. Ou então você definir a quantidade necessárias, quantidades faltantes de matéria-prima, mas aí seria uma decisão, verificar se tem matéria-prima no estoque. Emitir pedido de compra, recebimento de matéria-prima, inspecionar, aprovado. Agora aqui, né? Devolver matéria-prima, solicitar novo lote, você tem que voltar para emitir o pedido de compra, né? Você vai ter que, saindo daqui, você teria que voltar para fazer um novo, não sei se é um novo pedido, né, da matéria-prima, ou se for uma devolução direto no recebimento. Então, no caso, eu poderia fazer assim, tirar aqui e colocar só uma seta direta para cá. Eu daria isso, devolve matéria-prima e depois você vem para emitir um novo pedido, ou solicitar reposição. Você poderia colocar devolver matéria-prima e solicitar reposição, né? O pessoal te entregou e está errado, então você devolve e solicita reposição. E depois vem aqui no recebimento de matéria-prima, ou esse caso que você colocou. Eu peguei a setinha errada, mas serve para entender. Dá para entender. Beleza. Recebeu, inspecionou, aprovou, sim, empenhar matéria-prima, inspecionou peças, aprovado. A gente tem que dar um jeito de ligar esse armazenar no local de peça rejeitada, de ligar ele com alguma coisa lá com o final do processo. Vamos pensar um pouquinho. O que eu tinha pensado é o seguinte: você repetiu, na verdade, aqui, né? Depois que você colocou a peça tem segunda operação, você basicamente repetiu as mesmas funções. Sobe um pouquinho para mim aqui. Sobe isso.
Matéria-prima, empenhar, inspecionar peça, empenhar matéria-prima, processo necessário. Tá. Então, o que eu faria aqui, ó, Bruno? Entre o empenhar matéria-prima e o inspecionar a peça, eu colocaria uma outra atividade aqui, que é realizar a operação. Realizar a operação, uma coisa assim. Realizar realizar a operação planejada, qualquer coisa assim. Então, aí sim, você empenhou matéria-prima, entre você separar a matéria-prima e inspecionar a peça, você vai realizar a operação. Na hora que chega aqui embaixo, a peça tem segunda operação, e poderia ter terceira, quarta, não sei exatamente qual é o caso, você podia perguntar aqui, a peça tem outra operação? Daí, no sim, você subiria de volta, saía do sim e ia lá para realizar a operação. E aí você fica num looping aqui. Enquanto a peça tem outra operação, tem o sim aqui, você sai daqui e vai no realizar a operação. Inspecionar, aprovado, a peça tem outra? Tem, volta lá. E aí você não precisa repetir a sequência embaixo. No realizar, isso. Eu vou deixar assim também. Deixa aí depois. Então, entendeu? Daí assim, a peça tem outra operação, realiza a operação. Inspeciona, aprova, sim, não. A peça tem outras. Enquanto tiver operações, você está aqui. Daí, olha aqui embaixo, você não precisa repetir aqui. Aqui embaixo, você não precisaria colocar, encaminhar para a segunda operação, que já está naquele ciclo. Se tivesse uma terceira, alguma coisa assim. Daí você não colocaria encaminhar para a segunda, nem realizar. O inspecionar a peça já está lá. Esse aprovado já está lá em cima também. Então, tudo isso aqui você está economizando, né? Para aprovado já está aqui em cima. Daí, aprovado, armazenar. O aprovado já tem, aprovado pode apagar também, né? Já tem em cima. Então, volta lá para cima agora. Então, a peça tem outra operação, se não, armazena no local. Aqui o não, você pode colocar o não para baixo. Se não, agora você vai lá para baixo, ó. Armazena no local acabado. Você não tem essa saída pela esquerda. Você já joga para baixo, armazena. Tira a saída, esse aí. Você tira essa parte. E vai direto para baixo. Se não tem operação, joga lá embaixo. Armazena no estoque. Ok. Cliente pediu? Sim ou não? Certinho, né? Cliente solicitou, aguarda a solicitação, encaminha para a expedição, carrega a peça, beleza. E aqui na saída do aguardar a solicitação do cliente, você volta para o cliente solicitou. Para não morrer aqui no aguardar, você sai daqui, ó. Enquanto solicitou, não. Volta para cá. Aí você vai fazer uma nova pergunta. Solicitou hoje? Não. Solicitou amanhã? Sim ou não? Então, desse aguardar a solicitação, tem uma saída que volta para cá, para a decisão. Você retorna para a decisão. Sai assim, né? Sai daqui para cá, assim. Isso. Tá. Beleza? Então, desse jeito, você usa essa chance de fazer o retorno, aquele looping, né? E que aí fica um pouco mais simples o processo, o fluxograma. É verdade. Como a gente tinha tentado fazer um pouco mais rápido, aí eu não... Não, lógico. E a gente vai fazer isso, depois você olha, começa a avaliar, você começa a entender e olhar assim e ver onde pode mexer, não sei o quê. Até a distribuição no espaço dele, né?
Mas ficou legal, É, gente. ficou bem melhor assim. Mais simples, né? Sim, sim. Fica, né, não fica... Algumas coisas você jogou para aqui, para a esquerda, e não botou continuidade, né? Então, aí teria que... Tipo essa aí, né? Do devolver matéria-prima, daí você pede outra, armazena no local. Só esse Peça daqui que no rejeitada. caso fica sozinho, né? Aí você poderia o quê? Emitir uma nova ordem de produção, né? Aí você vai ter que ver de novo se tem matéria-prima. Daqui você teria que voltar lá para cima para ver se tem matéria-prima de novo e para produzir de novo a peça, né? Porque se você reprovou a peça, ainda não chegou no cliente, né? Então tudo que não chegou no cliente ainda, você tem que fazer um retorno para voltar no circuito para ver se consegue chegar no cliente. Faz sentido. Legal, gente. Ficou bom, muito bom. Show. Aí. Pronto. Fechou. Fechou. Valeu, professor. Valeu, obrigado, pessoal. E o terceiro grupo? Opa, vamos lá. Acho que o Gustavo vai compartilhar a tela para a gente e eu vou apresentar. Eu sou o André. Opa, tá aparecendo aqui, tá? Você consegue ver, professor? Tá sim, perfeito. Só Beleza. fechar meu microfone para não dar eco para vocês. Tranquilo. Tá. Título de curiosidade, para fazer o fluxograma, a gente usou um site chamado Lucid Chart. Se alguém quiser depois, a gente pode deixar no chat aí. Ele é muito bom. E a título de informação também, a gente fez um fluxograma com detalhamento médio, né? Porque a gente não queria algo muito simples, mas a gente não queria tomar muito tempo também, né? Então, vamos lá, a gente vai ver isso melhor ali no Calcular Frete, que eu vou explicar, mas vamos lá. Então, a gente começa, nosso processo é a compra de um produto online, né? A gente começa pesquisando o produto desejado, né? Se a gente, aí tem ali, encontrou, se a gente não encontrar, a gente refina a busca. A gente pode escolher se a gente vai querer refinar a busca e tentar encontrar de novo, ou se a gente não quiser refinar a busca, a gente só desiste da compra e esse é um dos fins, é isso. Se a gente encontrar, a gente vai analisar as avaliações, os comentários e os reviews em geral do produto, né? E depois a gente tem aquela outra escolha, né? A gente está convencido de que o produto é bom? Se não, a gente continua pesquisando até a gente encontrar o que demete com nossos padrões, vamos dizer assim. Se a gente estiver convencido, a gente adiciona o carrinho, né? Aí o próximo processo seria calcular o frete. Aí a gente poderia colocar uma escolha de o preço está acessível, o preço está como esperado, ou de acordo. A gente poderia colocar que, se não, a gente vê se a loja tem opção de retirada, ou a gente só desistiria da compra, né? Mas enfim, vamos seguir. Vamos supor que a gente vai calcular o frete, a gente vê se o preço está aceitável ou não. Se não, você só desiste da compra. Se sim, a gente vai escolher uma forma de pagamento, né? Aí a gente tem uma outra escolha. Caso o pagamento seja feito no cartão de crédito, a gente tem uma outra escolha ali, se a gente vai parcelar, né? Se a gente for parcelar, a gente analisa os juros, a gente vai escolher o número de parcelas e a gente vai concluir o pedido, né? Se a gente não for parcelar, a gente pode simplesmente concluir o pedido também, da mesma forma. Ou se a gente não for pagar por crédito, se a gente for fazer um pagamento à vista, né? Se for por débito, geralmente esses processos são automáticos, a gente só vai concluir o pedido também. Se o pagamento for por boleto, a gente vai ter que gerar o boleto e isso conclui o pedido, né? Tem uma diferença de concluir o pedido e concluir a compra. A compra estaria concluída se a gente, ao pagar o boleto, né? Mas nesse caso é para a gente, o processo é um pedido online, né? Então, para concluir o pedido, isso está dentro do padrão, tá ok. Uma ideia que eu tinha esquecido de falar na hora que a gente estava fazendo é que depois que a gente concluísse o pedido, se a gente tivesse efetuado uma compra, um tipo de documentação seria a gente gerar nota fiscal por e-mail ou comprovante, algo desse tipo. E eu acho que no geral é isso. Legal. É que aí essa nota fiscal que você falou, na verdade, seria o próprio vendedor, né, que vai emitir a nota fiscal. É verdade. No caso, seria No só mais um fundo, processo esse pra gente. processo que a gente faz não tem documento mesmo, né? Faz sentido.
Legal. É que, tá, eu entendi essa parte que você colocou já tem bastante coisa, né, para não falar no nível médio, né? Senão você poderia colocar também a questão se o prazo é aceitável, que às vezes tudo bem, você vai comprar uma coisa e Sim. pode esperar uma semana, às vezes você está precisando para amanhã. Então daí você vai fazer uma outra dúvida aí se o prazo está aceitável, que nem você perguntou se o preço está aceitável. Também, talvez em relação ao número de pedidos, né? A gente teve a ideia também de colocar se a gente vai adicionar mais coisa ao carrinho ou se a gente só ia colocar uma só. A gente decidiu fazer de um produto para ficar mais conciso, né? Ficar mais rápido de entender. Não ocupar muito tempo. Aqui, se o preço está aceitável, de repente você pode, né, avaliar, voltar para pesquisar, Sim, sim, também. voltar aqui em cima, avaliar um outro caso. Forma de Sim, sim. pagamento. Bem, quando eu compro é sempre do lado de cá, ó, sempre vai parcelar. Eu não tenho essas opções aqui não, assim, é sempre vai parcelar e é escolher o maior número de parcelas sem juros. É isso, tá certo. É o meio óptimo. Legal, né? Isso aqui é Otimizado. bem legal. Obrigado. Gostei, sim. Valeu, gente. Aí, foi legal que vocês também praticaram né, a construção, né? Desenhar também negócio que às vezes é meio chatinho, né? Vocês viram que no Word é bem chatinho, né? No Word de fazer essa sequência de setas e tudo. Esse aí é o Lucid, Hoje é né? péssimo. É péssimo. Eu fui bonzinho, né? De falar bem chatinho só. Esse outro aí é o Lucid Chart, né? Esse que o André apresentou agora. Esse eu nunca mexi, não. Mas legal, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Se não, 10 horas a gente interrompe aqui. E aí, só fechando, na semana que vem, então, já é o dia. Na segunda-feira, vocês têm aula normal. Na terça-feira, já é período da prova. Então, eu vou estar aqui conectado, mas não vai ter aula, né? Só estou repetindo para quem chegou mais tarde. A coordenação pediu para, durante esses dias do período de prova, a gente ficar só disponível para caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, mas a gente não vai dar conteúdo nessa semana que vem. Né? Porque na segunda-feira, com o Taveira, vocês têm aula sim, que segunda-feira não começou a prova ainda. Valeu, pessoal. Gostei. Obrigado aí da participação, hein? Gostei Obrigado, dos 3 professor. exemplos. Boa noite. Valeu, Tchau, tchau. professor. Boa professor. noite. Boa noite. Gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Só uma perguntinha, professor. Ótimo. Você quer que a gente entregue isso daqui? O fluxograma? Eu não tinha pedido, né? Não, mas está registrado aqui. Pode deixar. Tranquilo. Eu já dei um print na tela para todas as pessoas que participaram. Mas, aqui tem umas Bruno, alteraçõezinhas para fazer. Você não quer que manda, não? Manda assim, Bruno. Então. Manda assim que eu vou até usar Vou colocar na aula depois. Tá bom, então. Combinado. Valeu, professor. Valeu. Obrigado, cara. Tchau. Tchau, tchau.